queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho de algum aspecto da língua portuguesa. E hoje nosso assunto é literatura. Vamos lá começar os nossos estudos. Como eu sempre lembro para você, as informações aqui são básicas, né? São elementares e elas pretendem dar o início ao seu estudo e à sua pesquisa. Hoje vamos falar de romantismo. O amor está no ar, né, gente? Se o assunto é romantismo. Então vamos pensar bem. Acabamos de ver uma aula aí em que estudamos um pouquinho de barroco e de arcadismo. Já sabemos que um estilo literário, ele sempre se contrapõe ao estilo anterior e se fundamenta naquele que havia aparecido antes, né? Então nós vamos ter uma contestação dos ideais árcades e nós vamos ter uma inspiração nos ideais do barroco. Vamos conferir então o estilo maravilhoso que é romantismo? Acompanhe aqui comigo. O romantismo é um movimento artístico de contestação aos valores clássicos. É verdade. Então, aquele racionalismo, aquele uso da razão, aquela contenção, aquele comedimento e aquela inspiração clássica, nada disso mais vai ter lugar no romantismo. Temos uma informação de que a originalidade substitui a imitação. Então, aquela imitação dos ideais clássicos vai perder espaço. E o que ganha espaço agora? A originalidade, a inspiração, a imaginação e a criatividade. A arte da burguesia. Há algum tempo nós já estamos falando dessa ascensão da burguesia, não é verdade? Os nobres, eles possuíam um repertório cultural muito diferente daquele repertório cultural que a burguesia ascendente está construindo para ela. Então, essa literatura, ela vai acompanhar essas modificações. O público leitor agora é um público leitor diferente. Então, o movimento literário precisa acompanhar essa modificação. Continuando aqui, temos destaque para a emoção, a originalidade e o subjetivismo. O romântico, gente, ele pensa com o coração, é lógico. A emoção está em primeiro lugar, a subjetividade está em primeiro lugar. Não adianta dizer vamos ser racionais para aquele que é fundamentalmente emotivo, subjetivo, imaginativo, né? Então, por isso que eu disse no início que o amor está no ar. Dois objetivos nós vamos encontrar nesse estilo literário: divulgar os valores da burguesia e divertir os leitores. Olha que interessante, nós temos um público que vai se divertir com esses poemas e com essas histórias românticas. Já falaremos mais disso. Temos um público leitor heterogêneo. Por que heterogêneo? Lembra que eu falei agorinha mesmo da burguesia? Então, a gente tem aquele público acostumado às letras, mais tradicional, né, oriundo da nobreza, e nós também temos aquele público emergente, ascendente, que está se construindo como aquele que ocupa um lugar na sociedade diferenciado, que é o público burguês. Então, isso vai fazer diferença nas nossas letras. Continuando. Os textos literários traçarão o perfil de heróis que precisam
precisam agir, sofrer, superar obstáculos de toda natureza para se qualificarem como exemplares. A gente conhece aquelas histórias em que o mocinho e a mocinha, idealizados, absolutamente idealizados, apaixonam-se, sofrem as mais variadas vicissitudes naqueles capítulos todos do livro e lá no final, se eles se comportaram, de maneira heróica, honrada e digna, eles alcançam o final feliz. Nós falaremos mais disso aqui quando a gente estiver tratando da prosa romântica. Brasil. Bem, vamos pensar um pouquinho no contexto, social, político e econômico. É claro que ainda sofremos influência europeia, evidente. É claro que Portugal vai influenciar de maneira decisiva no surgimento do romantismo no Brasil, mas precisamos pensar que o momento na Europa era um momento conturbado, politicamente conturbado. A gente tem Napoleão Bonaparte com as suas tropas em todo aquele contexto que você conhece. E isso vai gerar o quê? A fuga da família real portuguesa. Essa família real portuguesa decide que não vai permanecer mais na Europa e vai se mudar para o Brasil. Gente, isso tem consequências gigantescas na estrutura da vida no Brasil e na criação do movimento literário romantismo. Então, em 1808, a família real vem para o Brasil. Vindo para cá, o que acontece? Muita coisa, Afinal de contas, como é que era esse lugar que ia hospedar pessoas tão importantes? Claro que precisava ficar à altura. E é só por isso que todo esse investimento vai acontecer. Portos abertos, surgimento de bairros, nós estamos falando de Rio de Janeiro, O centro do Rio de Janeiro era o local habitado. A partir da vinda da família real, nós já temos bairros no Rio que até então não tínhamos, como Glória, Botafogo, Flamengo. Criação da Biblioteca Nacional. Gente, quando a família real veio para o Brasil fugida, eles trouxeram cerca de 60 mil livros e manuscritos importantes, documentos de Portugal para o Brasil. Olha que acervo que chegou aqui, E o que fazer com tudo isso? Foi aí que a criação da Biblioteca Nacional se fez necessária. Implantação de escolas régias. Gente, as escolas precisavam estar num lugar que era ocupado pela família real. Então, olha o interesse, na implantação das escolas. Criação da escola médico-cirúrgica vai ser a primeira faculdade de medicina lá em Salvador. Criação da imprensa. Olha, imprensa, gente, se nós estamos tratando de literatura, olha que importante é a criação da imprensa. Lembra quando a gente estava estudando barroco e arcadismo e nós falamos assim, não tinha como comprar um livro, o livro não existia. Como é que os poemas eram divulgados? Oralmente. Isso ainda acontece aqui no romantismo, Em muitos saraus, peças de teatro, óperas, na hora do intervalo, os poetas aproveitavam para declamar os seus poemas. Isso ainda existe, mas a imprensa vai dar, assim, um incentivo a essa produção. E não vai se animando aí, achando que a gente já vai ter livro publicado não, tá, gente? Tudo vai começar nos folhetins, nos jornais da época. Então, antes de você encontrar um livro inteiro que você podia ler e conhecer logo o final da história, nós tínhamos capítulos que eram publicados no jornal. Mais ou menos uma estrutura parecida com a novela que nós temos hoje, a telenovela. O capítulo sempre termina naquele momento alto, para que todo mundo tenha a curiosidade
de ver o capítulo no dia seguinte. É claro que a internet bagunçou um pouquinho essa expectativa, né? Porque nós já temos informações antes do dia seguinte. Mas naquela época a gente não tinha nada disso. Então você ficava esperando o próximo folhetim ansiosamente para ler o próximo capítulo daquela história que prendia tanto a sua atenção. Então a imprensa realmente revolucionou a leitura aqui no Brasil. Acolhida a missões estrangeiras. O que isso tem de importante? Olha, eram muitos cientistas e artistas que vinham da Europa para estudar tudo o que tinha no Brasil. Fauna, flora, cultura. E muitas vezes eram esses especialistas que apontavam as riquezas do Brasil. Então isso realmente foi bastante importante. Se 1808 é um ano tão importante assim, porque vem a família real para o Brasil e todo esse enriquecimento cultural se faz, um ano mais significativo ainda, gente, é o ano de 1822, né? Todo aquele ideal revolucionário plantado lá pela Revolução Francesa, ele vai se fazer, ele vai se construir aqui no Brasil com a independência do Brasil. É claro que nós temos todas as restrições políticas e econômicas a essa independência que não se construiu de fato, né, neste momento. Mas só de saber que o Brasil era independente de Portugal criou uma situação, esse fato criou um imaginário, criou uma ambiência, uma cosmovisão de liberdade e de valorização daquilo que era nacional. Então é nesse sentido de valorizar e enaltecer o que é brasileiro que o romantismo surge, certo? Ele surge oficialmente quando? Bem, nós já sabemos que um estilo literário, ele começa oficialmente com a publicação de um livro, né? Em 1836, Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades. Então, nós temos aí a data de nascimento, né, do romantismo. Qual vai ser, então, a postura desse ser romântico? Desses textos românticos. Vamos conferir aqui. Posturas românticas. Idealização. Idealização por quê? Idealização, gente, é você olhar a vida com olhos cor-de-rosa, com lentes cor-de-rosa. É quando você acha tudo magnífico, esplêndido, maravilhoso. E aí a gente tem a idealização da mulher, a idealização da pátria, a idealização da natureza, a idealização da morte, a idealização da vida, a idealização do existir, num sentido bem amplo. Tudo é idealizado, tudo é exagerado. O exagero é uma característica romântica. Escapismo e evasão. Isso também vai acontecer muito frequentemente. Por quê? Pensa comigo. Se você eleva as suas expectativas em relação ao seu país, em relação ao seu sentimento amoroso, em relação à sua convivência com as pessoas que estão próximas de vocês. E aí, a expectativa elevada, né? Você elevou essa expectativa, muitas vezes ela não vai ser correspondida. Muitas vezes vai aparecer o sentimento de frustração. Muitas vezes vai aparecer o sentimento de inadaptação, porque aquilo que você imaginou não existia de verdade. Aquilo que você idealizou não estava presente na sua realidade. E aí vai acontecer a frustração, o sofrimento e o desejo de escapar dessa situação desagradável, adversa. Por isso que a gente tem aqui
o escapismo e a evasão. Evasão, gente, é a vontade de fugir. Como é que o romântico foge? Ele pode fugir no tempo e ele pode fugir no espaço. Ele pode fugir para um tempo que não é o presente, ou para o futuro ou para o passado. Aqui nós temos muito a fuga para o passado, daí a necessidade de encontrar aquele herói nacional, né? Nós vamos para os primórdios da civilização brasileira e vamos encontrar o indígena, por isso que o indígena é tão valorizado. E nós temos esse escapismo no espaço, indo para outro lugar que não é aquele onde você está. Reformismo, com todos esses ideais libertários, a necessidade de reformar, de mudar a situação presente, é claro que ela vai se fazer muito significativa e atuante. Gosto pelo misterioso, o macabro, o noturno, o sombrio, porque tudo isso vai levar à imaginação, ao sonho, ao mistério e à fantasia. Tudo isso tem lugar no romantismo. E o medievalismo? Nós não vivemos Idade Média aqui no Brasil como a Europa viveu. Claro, né, gente? Só pensar um pouquinho aí na nossa história. Não tivemos cavaleiros medievais aqui lutando com espada. E aí, na hora de encontrar esse herói nacional, essa figura guerreira, corajosa, honrada, que não podia ser representada pelo cavaleiro medieval como na Europa, quem é que nós encontramos? O índio, né? Que fazia parte desse passado mais longínquo. Conhecendo essas posturas românticas, vamos dar uma olhadinha aqui na forma e na linguagem. A inspiração é a fonte poética, já sabemos disso. Temos a negação dos rígidos padrões clássicos. Olha que importante. Ao mesmo tempo que nós tínhamos versos decassílabos e sonetos e rimas preciosas, nós conhecemos versos livres e versos brancos. Olha que revolução, gente! Na verdade, essa liberdade formal, ela só vai se fazer significativa no modernismo. Mas aqui a gente já tem o embrião, aqui a gente já tem o comecinho dessa história de liberdade formal. Temos uma linguagem mais simples, né? E temos também uma linguagem musical. Por quê? Lembra que eu falei que os poemas eram declamados nos saraus, nos intervalos das óperas e tudo mais? Então a linguagem precisava ser mais musical. E olha que importante, brasileira. Alguns termos indígenas já eram incorporados a esse texto. Afinal de contas, nós estamos procurando uma identidade nacional, né? Muitos termos populares também já eram incorporados a esses textos. Por isso que já se fala numa linguagem mais brasileira. Sabendo isso tudo, vamos começar a estudar os textos românticos. Saber quem é que produzia esses textos e de que eles falavam. Para isso, precisamos dividir o nosso estudo em poesia e prosa. Quando falamos de poesia, você já sabe, estamos falando de poemas. Poemas escritos em versos, organizados em estrofes, metrificados ou não, rimados ou não. E quando falamos em prosa, estamos falando de narrativas, estamos falando de romances, até alguns contos, mas mais de romances. Aqueles romances que são construídos com vários capítulos e com aquele final grandioso. Então vamos lá? Poesia romântica. A poesia romântica é dividida em 3 gerações. Isso é muito importante que você saiba. A primeira geração é chamada de indianista ou nacionalista. A segunda geração é chamada de ultrarromântica ou mal do século. E a terceira geração é chamada de condoreira ou social.
Todas essas gerações de produção de poemas, né, gente, foram 50 anos de produção de poemas, nós temos as características da idealização, do exagero, do ufanismo e tudo mais, porque são gerações românticas. Mas cada uma delas tem as suas especificidades. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho aqui. A primeira é a geração indianista. É claro que você já pensou aí, né? Pelo nome, se a geração é indianista ou nacionalista, o que ela vai exaltar? Ela vai exaltar a pátria e o índio. Claro, temos aqui. Influenciada pela independência. Claro, acabamos de ficar independentes, somos uma nação. Era essa a ideia, tá, gente? E precisamos valorizar o que é nosso, o que é brasileiro, a nossa terra, a nossa fauna, a nossa flora, o nosso herói, que é o índio. Então, é um momento de exaltação. Nacionalismo ufanista. Já falei, né? Valorizar o que é nosso de maneira muitas vezes exagerada. Indígena com valores morais elevados. O indígena, ele é o nosso cavaleiro medieval. Já falei isso. Então, ele vai se mostrar honrado, justo, digno, perspicaz, vai se mostrar realmente uma figura idealizada. Quase um nobre, gente, europeu. A natureza, ela vai ser super valorizada e vamos apresentar a exuberância tropical. Nenhum lugar do mundo é melhor do que o Brasil. Aqui nós temos os melhores rios, os melhores climas, os melhores mares, as melhores florestas, os melhores pássaros, os melhores animais. Tudo aqui, gente, é maravilhoso, é idealizado, perfeito. Representantes dessa primeira geração: Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Segunda geração. A segunda geração, ela já tem uma ambiência, uma cosmovisão um pouquinho diferente. Essa exaltação, essa animação que acontecem aqui na primeira, elas já vão se modificar um pouquinho na segunda. Aquela animação toda com a independência, aquela animação toda com o mundo idealizado, muitas vezes gerou frustração, sofrimento. E aí toma lugar o sentimento de pessimismo. Essa segunda geração, gente, ela é de angústia, de sofrimento, de pessimismo. Tudo aquilo que eu queria não aconteceu como eu imaginei. Aquele mundo perfeito não é do jeito que eu pensei. Aquele amor todo que eu dediquei a alguém, eu não fui correspondido. Então existe essa ambiência de sofrimento, desconforto com a realidade e pessimismo. Desilusão amorosa. E, gente, aqui o sofrimento é total. A mulher, ela é tão idealizada, ela é tão perfeita, que ela se torna inatingível, né, gente? Porque esse ser perfeito, ele não existe. E o sofrimento desse eu lírico vai se fazer presente. Então, a desilusão amorosa tem espaço certo na segunda geração. Atração pelo noturno, sim, pelo mórbido, pela morte, vontade de morrer, porque a minha vida é muito ruim e o meu relacionamento amoroso não dá certo e as minhas frustrações são imensas. Então existe essa idealização da morte. Egocentrismo e tédio melancólico. A melancolia, ela acompanha essa geração, também chamada de mal do século ou byroniana, né? Uma homenagem ao grande poeta Lord Byron. Aqui nós temos 4 poetas no Brasil de destaque: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Álvares de Azevedo, gente, é o maior nome dessa geração, né? Casimiro de Abreu é aquele que se diferencia um pouquinho por falar mais da saudade, né, da idealização da mulher do que da morte.
E aí a gente passa para a terceira geração romântica. Essa terceira geração, ela já tem também uma ambiência diferente. Já tem uma cosmovisão diferente. Já se preocupa mais com a realidade. Aqui o egocentrismo, ele ocupou o espaço central, né? Aquilo que me faz bem é o que me interessa. Aquilo que me faz mal é que me dá vontade de morrer. E o entorno, muitas vezes, não era considerado. Na terceira geração, tudo muda. Tudo muda. Já existe, em comparação com as outras duas, uma visão mais plena da realidade. Uma noção do contexto em que esse ser está inserido. Já existe uma preocupação com a denúncia das mazelas sociais. Olha como que já está ficando diferente, né? Nós já estamos aqui com o embrião do estilo que vai suceder o romantismo. Existem compromissos ideológicos. E o eu lírico, ele é comprometido com esses ideais libertários, e os poetas também. Existe uma temática amorosa já um pouquinho diferente das gerações anteriores. Doses de sensualidade com resquícios de idealização. Então a mulher aqui, ela já é mais concreta. Ela já não é aquele ser, aquela virgem, aquela visão absolutamente inatingível da segunda geração. Essa geração, ela também é chamada de hugoana ou social. Hugoana em homenagem ao grande poeta Victor Hugo, né, gente? Social por se preocupar com esses aspectos da sociedade. E quais são esses aspectos? A terceira geração, ela se preocupa sobremaneira com a abolição dos escravos. Esses poetas, eles são abolicionistas e esses textos, eles são declamatórios, são inflamados. Existe ali o objetivo de divulgar a necessidade da libertação dos escravos e de divulgar os sofrimentos pelos quais eles passavam também. Esses ideais libertários, eles constituem a cosmovisão da terceira geração romântica. E existe também uma simpatia pela república, né? Nós estamos falando de seres abolicionistas e republicanos. Quais são os poetas que se destacam nessa geração, então? Castro Alves e Souza Andrade. Castro Alves, gente, o poeta dos escravos, né? A praça é do povo como o céu é do condor, né? Conhecemos a figura do condor. Por que a geração chama condoreira? Porque condor é um pássaro que voa muito alto. Como ele voa muito alto, ele tem uma visão ampla, uma visão de tudo que está ao seu alcance. Então esse é o ideal do poeta da segunda geração, é conseguir alcançar uma visão mais plena daquilo que ele vive. Muito bem, passamos pelas 3 gerações da poesia romântica. O que eu indico para você ler? A gente tem que ler, gente, tem que ler os poemas para perceber tudo isso que nós conversamos aqui. Da primeira geração, é claro que você vai ler Canção do Exílio. Gente, é um hino, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então precisamos ler Ijuca Pirama. Precisamos ler Canção do Exílio. Na segunda geração, precisamos ler Álvares de Azevedo. É o grande poeta da segunda geração, né, gente? Lembrança de Morrer. Lembrança de Morrer é um ícone da segunda geração. E o que é que você vai ler aqui da terceira geração? É claro que vai ler Navio Negreiro. Navio Negreiro de Castro Alves. Gente, um ícone da terceira geração. Adormecida também é um poema muito interessante para você ver o papel da mulher nessa terceira geração. E por falar na mulher, né, na relação amorosa, nós temos aqui, ó,
um ideal platônico nas relações amorosas. Claro, existe sempre o sentimento de idealização, aquele amor imaginado, muito mais imaginado do que vivido. A mulher da primeira geração, é claro que ela é representada pelo indígena, né? Nós temos uma Índia forte, vigorosa, corajosa, linda, magnífica. A mulher da segunda geração já é uma mulher mais inatingível, inalcançável. É uma virgem, é uma deusa, é uma imagem nebulosa, né? Que o poeta, o eu lírico, vai vislumbrar entre brumas, muitas vezes. E a mulher da terceira geração já é mais concretizada, já é mais sensualizada. Vamos passar agora, então, para a prosa. Sim, os romances. Gente, que sensação era naquela época acompanhar os capítulos de um romance nos folhetins. O grande assunto do momento era o que vai acontecer com tal personagem, tal relacionamento amoroso vai se concretizar ou não, né? Então vamos acompanhar a prosa romântica. A prosa romântica apresenta uma estrutura que não é nada complexa. É uma estrutura simples. Existe uma situação de encantamento entre os protagonistas e inúmeros problemas pelos quais os protagonistas precisam passar, e se eles vencerem heroicamente essas dificuldades, alcançarão um final feliz. Se isso não acontecer, o final será trágico. Por que essa estrutura é uma estrutura simples? Lembra que nós falamos lá no início que nós temos um público leitor heterogêneo? Que nós não temos mais leitores tão acostumados a textos clássicos como eram aqueles leitores representados pela nobreza? Então, nós temos um público leitor que está se construindo como leitor. Então, é claro que as estruturas precisam ser simples, né? Nada complexas. Nós temos modelos comportamentais. Por quê? Valorização daquele comportamento que era esperado. Onde existe dignidade e honra, existe final feliz garantido. Onde não existe isso, o final vai ser trágico. Casal apaixonado, momento inicial, vários obstáculos, honra e caráter, final feliz. É a estrutura sobre a qual se baseiam as narrativas românticas. Final trágico acontece. Quando que acontece? Quando esses ideais de honra e dignidade não se fazem presentes. E isso vai caracterizar o fatalismo romântico, né? Não há como fugir dessa situação. Em muitos livros, muitos romances, nós vamos presenciar o maniqueísmo. Existe aquele personagem que é a personificação do mal, é o vilão, e existe aquele personagem que é a personificação do bem, é o mocinho. E eles vão entrar em conflito, na maioria das vezes com o bem vencendo o mal. O modelo literário em formação vai necessitar de algumas características, como o didatismo. O texto ele tem que ser facilmente entendido para agradar aquele leitor. A linearidade, muitas vezes, esse princípio ele é seguido para que a história fique mais fácil de entender. E nós temos também muitas descrições que vão fazer com que o leitor se encontrasse naquela cena, se sentisse participante dessa cena. E por falar em participante, gente, vamos prestar atenção aqui numa coisa. O romântico, ele externa os seus sentimentos com muita força, né? Ele vai mostrar as suas emoções sem nenhum comedimento. Isso não era comum no estilo anterior
do estilo anterior, no arcadismo, nós tínhamos a contenção dos sentimentos, né? E aí a gente começa a pensar numa coisa importante, que é o papel da natureza. Olha como que isso é significativo. A natureza, ela também aparecia no arcadismo. Mas como que ela aparecia? Como cenário, como pano de fundo. Nós tínhamos lá os pastores, as ovelhinhas, o homem e o objeto do seu amor, aquela mulher linda, e tínhamos aquele cenário. Relva, riacho, céu azul, nuvens, sol esplendoroso. Então a natureza aparecia como cenário. Agora no romantismo, ela aparece como extensão desse eu. E aí ganha força uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Se o eu lírico está feliz, as nuvens sorriem. Se o eu lírico está amando, o céu, as estrelas e a lua comemoram. Mas se o eu lírico está sofrendo, o dia morre. Olha só como que a figura de linguagem prosopopeia vai ganhar um espaço bastante significativo nessa situação. Vamos continuar aqui. Descrições, né? Já falei. E aqui a gente não tem uma divisão por gerações. Olha que interessante. Aqui nós falamos em primeira geração, segunda geração e terceira geração. Aqui nós vamos utilizar um critério temático. Os romances, eles se aproximam pela sua temática. Então, aqueles que vão tematizar o índio, a pátria, a nação, são chamados de romances indianistas. E nós temos 3 magnânimos de José de Alencar, que é o grande nome da prosa romântica. São eles Iracema, Ubirajara e o Guarani. Iracema, gente, ela vai fazer parte daquele grupo de romances com final trágico. E aí você não vai perder a oportunidade de ler para saber o que aconteceu afinal com a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, um hálito que recendia baunilha no bosque, que corria mais veloz que a ema selvagem. O que acontece com essa protagonista? Fica a dica. Nós temos o Ubirajara, a situação das 2 tribos, e você vai ter que ler para saber. E o Guarani, gente, o Guarani tem Peri. Peri é o índio mais valoroso, mais digno, mais corajoso, mais perspicaz, mais estrategista da literatura brasileira. Você precisa conhecer esse herói clássico, que é o índio Peri, do livro O Guarani. Também temos os romances regionalistas. Lembra que a ideia era mostrar um Brasil? Era mostrar uma nação? E aí, se os romances só ficassem falando do Rio de Janeiro, essa ideia ficaria prejudicada, né? Ainda é um embrião, gente, mas nós já temos romances regionalistas. Inocência vai mostrar uma situação no Mato Grosso. Olha que interessante. E conhecer Inocência e Cirino, gente, o grande amor da literatura romântica, acho que eu não vou contar para vocês como é que é esse final. Vocês precisam conferir. Visconde de Toné. O sertanejo e o gaúcho, escritos por José de Alencar. E temos os romances urbanos. Os romances urbanos, gente, são os best-sellers dessa época. É claro que aquele público burguês queria ver retratada uma realidade próxima dele. Então, são as festas, os saraus, os bailes e os relacionamentos amorosos. Só que no meio de tudo isso já aparecem também as conveniências, os casamentos por interesse, as relações sociais hipócritas. Olha que interessante, imperdível. A Moreninha é o primeiro romance, né, gente? Primeiro romance romântico considerado nacionalmente é a Moreninha.
de Joaquim Manoel de Macedo. Sabemos que tivemos 4 anos antes o Filho do Pescador de Teixeira e Souza, né? Ambos imperdíveis. Aqui na Moreninha você vai conhecer a história magnífica de amor entre Augusto e Carolina, que perpassa os tempos e que dá origem ao título da obra, A Moreninha. Você precisa ler para conferir. Diva, Lucila, Senhora, 5 minutos, A Pata da Gazela. Nossa, gente, Alencar é assim o grande nome da prosa romântica. Lucila e Senhora são imperdíveis. Você precisa conhecer Lúcia, ou melhor, Maria da Glória. Sabia que Lúcia não é o nome verdadeiro da protagonista? Para ficar por dentro disso, você precisa ler Lucila. E Senhora, gente, Aurélia Camargo e Fernando Seixas, o grande casal da prosa romântica. Leia e saiba como Aurélia Camargo e Fernando Seixas conseguem, enfim, um final feliz. E nós temos também Memórias de um Sargento de Milícias, gente, de Manuel Antônio de Almeida. E ali a gente vai conhecer Leonardinho. Leonardinho é o primeiro, como que eu vou dizer, representante do anti-herói. O que será um anti-herói dentro do romantismo? Você precisa conhecer Leonardinho e ler Memórias de um Sargento de Milícias. Não posso deixar de recomendar Escravizaura também, né, gente? De Bernardo Guimarães. Mas essa obra todo mundo conhece. Então, ficamos aqui com o romantismo no Brasil. O estilo literário que é inaugurado oficialmente em 1836 e que em 1881 vai ser substituído por outro magnânimo estilo que é o realismo. Fica aqui o convite para você. Vai começar as suas leituras pela poesia ou pela prosa? Não importa. O que importa é que a literatura romântica é apaixonante. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.